Olá, aqui quem fala é pastor Rômulo Carvalho, da Comunhão Cristã de Curitiba. Que bom saber que você chegou até o nosso canal, encontrou essa mensagem. Queremos então ter um momento de louvor e depois uma mensagem que com certeza edificará a sua vida espiritual. Continuem abençoados. Posso dar pelo que fez por mim? O que posso fazer para retribuir? Se entregou em meu lugar. Num gesto de amor, me deu vida para reinar. Eu acredito no que Cristo fez por mim. Eu acredito no poder do seu amor na cruz, Jesus.
eu quero usar como título oportunidade ou oportunidades, no plural. Oportunidades. Todos nós estamos rodeados de oportunidades, não é verdade? Todos nós temos diariamente muitas e vários tipos de oportunidades. Tem uma frase que diz assim: um pessimista vê uma dificuldade em cada oportunidade. Então tem pessoas que você oportuniza ela para algo e diz: isso vai dar muito trabalho, não, isso vai cansar mais, não, isso é penoso demais, não. E um otimista vê uma oportunidade em cada dificuldade. Já tem pessoas diferentes, né? Surgiu uma luta, uma dificuldade, diz: opa, tem uma oportunidade grande aí, né? Virá uma grande vitória aí. Dizem que quem pensou e quem disse isso foi Winston Churchill. Ele comentou esta frase: um pessimista vê uma dificuldade em cada oportunidade e um otimista vê uma oportunidade em cada dificuldade. Eu tenho dito de vez em quando aqui que um dos erros que nós pastores cometemos é que nós trazemos uma palavra bíblica, uma mensagem bíblica, talvez uma mensagem mais doutrinária, uma mensagem um pouquinho mais substanciosa, e quase nunca falamos a nosso respeito, né? Como é que o pastor vive a vida dele diária? Como que é a vida familiar? Como que é isso? Então, deixa eu começar desse jeito. Eu tenho 65 anos de idade, embora não aparenta, né? Aí você deve estar pensando: aparenta mais, né? Não, eu sou, aparenta mais jovem, né? Tudo aí, né? Atleta e tal, né? E aparenta menos. O ano passado, ali em dezembro, completamos 40 anos de casado. Eu e a Rose, 40 anos de casado, né? A Rose é a mulher mais feliz da terra, né? Casada comigo, tal, né? É só alegria, graças a Deus por isso. Nós temos 3 filhos e a Rose tem 7 netos. Por que ela? Porque ela é mais velha? Não, é brincadeira. Então nós temos 7 netos, né? As crianças crescendo no conhecimento de Cristo, dentro da igreja, participando intensamente aqui conosco. Então nós somos imensamente agradecidos a Deus, e eu tenho pensado algumas vezes que Deus, Ele é muito bom. Deus é muito bom. Deus é grande, mega grande, mas Deus é muito bom. Deus é muito bom. Deus é maravilhoso. Verdadeiramente, Deus é muito, muito bom. Todos nós achamos que sabemos o que é bom para nós. Se eu dissesse para você o seguinte: olha, você tem possibilidade de fazer 3 pedidos e você terá o que você pedir. Será que você sabe o que seria bom de fato para você? Você poderia dizer o seguinte: se eu ganhasse 5 vezes mais do que eu estou ganhando por mês, será que isso seria bom para você? Seria a solução para você? Nós somente sabemos um pouco, mas Deus sabe o que de fato é melhor para nós. Por isso, bem disse o salmista: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Quando eu caminho, se eu tenho um texto bíblico, se eu tenho a palavra, eu posso pisar sobre aquela verdade que eu estou seguro. Eu estou seguro porque eu estou na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Então nós não sabemos de fato aquilo que é bom para nós. Mas se eu sei que Deus é muito bom, e aí eu quero deixar um conselho para você: nunca suspeita de Deus. Nunca suspeite de Deus. Nunca. Ou seja, nunca fique achando que Deus não está sendo justo com você. Nunca duvide de Deus. Não importa a situação, a circunstância, Pai Celestial, muito obrigado. Aliás, a própria Bíblia diz: em tudo dai graças. Esta é a vontade de Deus. Nós temos experimentado grandemente o favor de Deus em nossas vidas. E eu quero pensar juntamente com você, com base em Eclesiastes capítulo 9, no versículo 11, onde o rei Salomão, já velhinho, quase no final dos seus dias sobre a terra,
ele escreve o seguinte pensamento. Ele diz assim: eu vi ainda debaixo do sol, não acima do sol, abaixo do sol, que os mais rápidos nem sempre ganham a corrida, que os mais fortes nem sempre vencem a batalha, que os sábios nem sempre têm pão, que os prudentes nem sempre têm riqueza, que os inteligentes nem sempre são honrados, mas que tudo depende do tempo e do acaso. Esta tem sido uma grande verdade na minha vida, nas nossas vidas. Eu nunca fui o mais veloz, mas pela graça de Deus, eu cheguei muitas vezes na frente. Eu nunca fui o mais forte, mas pela graça de Deus, eu venci muitas e muitas batalhas. Nem sempre eu fui o mais sábio, mas pela graça de Deus, eu sempre tive comida em abundância. Nem sempre eu fui o mais prudente, mas pela graça de Deus, eu tive o cuidado de Deus, a mão protetora de Deus. Nem sempre eu fui o mais instruído, mas pela graça de Deus, eu fui bastante prestigiado. Existe um verso, uma versão da Bíblia, neste verso último, que diz assim: mas o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Mas o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Por isso, meu primeiro ponto é oportunidades. Me permita falar um pouquinho sobre oportunidades. Todos nós temos as mesmas 24 horas no dia. Todos nós temos muitas oportunidades. O que acontece é que existem algumas pessoas que conseguem realizar, fazer mais coisas dentro das 24 horas e algumas pessoas menos. Ou seja, tem pessoas que são mais eficazes, efetivas, que semeiam mais dentro das 24 horas, e tem gente que faz um pouquinho, faz menos. Consequentemente, a colheita de um é diferente da colheita do outro. Mas todos nós temos as mesmas 24 horas. Todos nós temos muitas oportunidades no nosso dia. Eu tenho aprendido que um grande mistério, um grande segredo da vida é aproveitar oportunidades. E quando eu falo de oportunidades, certamente vem às nossas mentes vários tipos de oportunidades. Oportunidades de uma viagem, oportunidade de um trabalho, oportunidade do negócio, oportunidade de conhecer pessoas, oportunidade de falar do amor de Deus às pessoas. Tem muitas oportunidades, muitas oportunidades. Mas entre tantas oportunidades, existe uma que eu chamo de a mais nobre de todas as oportunidades. Pergunta para mim qual? A oportunidade de servir. Esta é a maior e melhor de todas as oportunidades que chegam até as nossas vidas. Aproveitar a oportunidade ou as oportunidades para servir. Por exemplo, socorrer um aflito, aliviar a carga de um cansado, erguer um caído, animar um desanimado, trazer uma palavra de consolo, avivar o moribundo, amar incondicionalmente, servir. Amados, depois de ter vivido 65 anos, eu posso garantir a vocês que existe um mistério, existe um segredo, um mistério no servir. Existe um mistério. Deus tem um carinho especial para com aqueles que servem. Por isso, nunca perca a oportunidade de servir. Não perca a oportunidade. Podendo servir, sirva. Se você está no trânsito e alguém quer entrar na sua frente, sirva. Aleluia. O próprio Senhor Jesus Cristo nos revela como Ele via o serviço. Vamos ler Marcos 10:45, por gentileza. Marcos 10:45. Pois o próprio Filho do Homem, o próprio Senhor Jesus, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Olha como Jesus se via aqui na terra. Eu vim para servir.
Eu vim para servir. Quando eu vejo muitos irmãos e irmãs servindo em muitas áreas da igreja, por exemplo, eu tenho uma certeza: a obra de cada pessoa é valorizada, é validada, não é vã. Haverá sim uma grande recompensa em tudo aquilo que nós fazemos por amor, com carinho, com dedicação. Alguns dias atrás eu tive a oportunidade de ministrar os coordenadores de grupos familiares aqui da igreja, e eu falei com eles sobre aqueles que servem nos nossos cultos. Queridos, são mais de 100 pessoas trabalhando nos bastidores, em todas as áreas, estão correndo para eu subir aqui e começar a falar com vocês com um som de qualidade, com o microfone posicionado, as imagens sendo projetadas, tem uma multidão vendo a gente fora daqui, a transmissão no rádio, e eles estão lá trabalhando. Queridos, é uma equipe impressionante de áudio, de vídeo, uma equipe tremenda cuidando das crianças, cuidando do estacionamento, grupo de serviço, tantas e tantas áreas que às vezes você não faz ideia. Você não faz ideia da quantidade de pessoas que estão servindo. São irmãos incansáveis que se dispõem a ajudar, servindo no que for necessário. Tempos atrás eu preguei uma mensagem baseada em Romanos capítulo 16. E aí Paulo faz uma lista de pessoas na igreja e o que elas têm feito na igreja. E ele chega no momento que ele cita assim: e também eu me lembro de Maria. E aí ele deve ter pensado assim: qual é a função da Maria na igreja? E ele não achou nada específico, e ele escreve, está escrito ali, depois você lê em casa, Romanos 16. Escreve lá: e Maria, que nos ajudou em tudo. Eu chamo isso de especialista em tudo. São pessoas assim, que se dispõem a ajudar, a estender a mão, a socorrer. Vejamos que o próprio Senhor Jesus Cristo disse sobre servir, Mateus 10, 42. Mateus 10, 42, ele diz: e quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade lhes digo, que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Queridos, ele não está honrando e valorizando o copo de água fria. Ele está honrando e valorizando a atitude, a disposição, a predisposição de servir. Quem der um copo de água fria, haverá uma recompensa. Servir alegra o coração, servir enobrece a vida, servir tira os olhos de nós mesmos e coloca o nosso foco no nosso próximo. Servir é o melhor antidepressivo que existe. Ah, pastor, eu ando meio desanimado, ando meio cansado, ando meio macambúzio, meio borocochô, meio deprimido. Sirva, meu irmão. Começa a servir. Pronto. Você tira os olhos de você mesmo, do que você quer, da sua necessidade, e você começa a estender a sua mão e socorrer alguém de alguma forma. E a Bíblia diz que isso alegra o coração. Quando o Senhor Jesus fala sobre dar um copo de água, Ele está dizendo que existem oportunidades para todos servirem. E não importa o tipo de serviço, por mais simples que seja, como estender um copo de água para alguém, ou algo até muito mais sofisticado ou caro. Ele diz: existe recompensa. Alguns até pensam: ah, eu não tenho condições de servir, de ajudar os outros. Um copo de água. Ele fala que podemos dar apenas um copo d'água. A água é algo que está disponível, é simples, é fácil. É fácil dar um copo d'água, é fácil servir. A Bíblia Sagrada diz que quando Jesus enviou os 70 discípulos para uma missão, para pregar o Evangelho, curar os enfermos, expulsar os demônios, a Bíblia diz que eles serviram nesta missão e voltaram cheios de alegria. Percebe como servir expulsa, manda embora a depressão? Ah, pastor, eu queria ser uma pessoa mais alegre, eu queria ser uma pessoa mais feliz. Comece a servir. Comece a servir. Se dispõe a servir. A palavra ministério na língua grega é servir. Ah, eu tenho um ministério. Ministério é servir. Existe sim nobreza em servir.
Dentre tantos tipos de oportunidades que cruzam o nosso caminho existencial, a oportunidade de servir é certamente a mais nobre que existe. Não saia da cama sem planejar servir. Não volte para a cama sem ter servido. O servir deixa de ser nobre, de ser prazeroso, quando nós queremos recompensa, reconhecimento. Por isso você não pode servir como servo, você tem que servir como rei. Minha irmã, você tem que servir como rainha. Deixa eu frisar isso para você. Se você pensa como servo e quer servir como servo, Deus não aceita o seu serviço. Deus não aceita serviço de servo. Deus só aceita serviço de reis e sacerdotes. Por isso que Apocalipse 1:6 diz que Ele nos ama, Ele nos lavou no sangue do Filho dele, Jesus Cristo, e nos estabeleceu, nos fez, nos constituiu reis e sacerdotes para servir a Deus Pai. Por que Deus não aceita o serviço de um servo? Porque o servo quer recompensa, quer reconhecimento, quer tapinho nas costas, quer aparecer. Mas o rei não. O rei, ele serve de todo o coração. O rei diz o seguinte: olha, até a metade do meu reino eu dou. O rei é generoso. O rei pensa diferente do servo. E é assim que nós devemos servir. O servir é muito importante. Por isso, sirva, simplesmente sirva. Sirva pela nobreza do servir. Sirva com alegria. Sirva como rei e sacerdote. Existe uma história que fala muito forte sobre a oportunidade de servir. E esse é meu segundo ponto e já vou encerrar. Segundo ponto, o valor de Jesus. O valor de Jesus. Amados, aqui cabe uma pergunta muitíssimo importante. Qual é o valor que você dá a Jesus? Não responda rapidamente. Seria melhor até nem responder. Mas qual é o valor que você dá a Jesus? Que valor Jesus tem para você? É uma armadilha, eu vou pegar você daqui a pouco. Que valor Jesus tem para mim, para você, para nós? Vamos ler, por gentileza, no Evangelho de Marcos. Jesus, ele está na casa de Simão, um homem que tinha sido leproso. Não está na Bíblia. A história, a sociologia bíblica diz que era um homem muito rico, muito abastado. Ele foi acometido pela lepra. E naqueles dias a lepra não tinha cura. E Jesus o purificou da lepra, o limpou da lepra. E ele tinha uma gratidão imensa no coração por Jesus. E Jesus chega em Betânia, na cidade de Marta, Maria e Lázaro. Lázaro a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas Jesus não vai na casa de Marta e Maria. Jesus vai jantar na casa de Simão. Simão preparou um jantar bem gostoso. Bem gostoso. Preparou uma picanha bem legal. Preparou um franguinho no molho com quiabo. Preparou uma polenta bem gostosa com radite. Preparou uma costelinha de porco fritinha bem gostosa. Arroz, feijão e ovo frito. E viu o que você gosta, ele preparou. Todos os sabores. Vamos ler, por gentileza, Marcos capítulo 14, 3. Quando Jesus estava em Betânia fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume muito valioso, de nardo puro, e quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Vamos parar aqui um pouquinho. Jesus estava ali. Talvez fosse terça-feira, quarta, quem sabe. E ela pega um frasco de alabastro. Alabastro é uma pedra. E eles então esculpiam, eles preparavam aquela pedrinha, faziam um frasquinho assim, e derramava, enchia de um nardo, de um unguento, de um perfume muito caro. A preço de hoje, uns 35 mil reais, mais ou menos, 40 mil reais, talvez mais. E eles enchiam esse frasco de perfume e lacrava a tampa. Não tinha como você destampar, pegar um pouquinho, passar só um pouquinho assim e tal. Não tinha. Você tinha que quebrar o vasinho e usar
todo o unguento. Era assim que funcionava. Todo o unguento. E aí ela pega esse frasquinho, quebra, por isso que o texto diz, e quebrando, ok, derramou sobre a cabeça de Jesus. Você pode imaginar quando isso se espalhou por aquela sala, pela casa de Simão. Há 100 anos atrás eu preguei uma mensagem, o perfume de alabastro, na casa de Simão. Uma mensagem linda, linda, linda. Qualquer dia eu vou pregar aqui para você. Então vocês não tinham nascido ainda. E eu falo que esse perfume, ele entrou na cozinha, ele entrou na sala de televisão, e aí não tinha pornografia mais, porque o perfume de Cristo entrou ali. Aí entrou no quarto do casal, aí tinha... Bom, deixa para lá. Mas essa é a mensagem, é linda. Qualquer dia eu vou pregar aqui. E quando ela quebrou, fez esse ato, olha o que diz na sequência. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados, irados, bravos, e diziam entre si: para que este desperdício de perfume? Quanto é que Jesus vale para você? Que desperdício! Este perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários, um ano de trabalho, para ser dado aos pobres, e murmuravam contra ela. Você pode imaginar alguém dando um presente para você, numa festa, e de repente as pessoas na festa dizem assim: mas que desperdício dar esse presente para ela, dar esse presente para ele. Como que você se sentiria? Mas não é assim que acontece hoje. Quanto é que Jesus vale para você? Quanto que você serve o corpo de Cristo? Quanto que você serve a igreja? As pessoas não entendem você, não é assim? Olha, domingo, vamos fazer não sei o que, não sei o que. Você vem e diz: ah não, domingo eu tenho culto, eu vou na igreja. Mas isso não foi domingo passado, eu fui. Você vai de novo? Que desperdício! Não é assim que as pessoas pensam? Não é assim que as pessoas dizem? Ah, mas vai dizer que você dá dízimo naquela igreja. Que desperdício! Ah, mas vai dizer que você oferta lá. Que desperdício! Quanto é que Jesus vale para nós? É só um devocional, viu? Irmão, você poderia nos ajudar aqui? Ah, não, pastor, não, põe outro lugar, eu não tenho tempo para isso não. É um desperdício do meu tempo. Quando será que eu e você vamos tirar nossa bunda do banco e começar a servir? Já falei. Tirar o cinto aqui. Não é assim. Servir. As pessoas acharam que derramar esse perfume sobre Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o mais belo entre os milhares, o Criador do universo, o Filho amado de Deus, aquele que venceu a morte, aquele que nos salvou, aquele que nos amou. É desperdício. Para Maria, no entanto, era uma grande oportunidade de poder ungir Jesus Cristo com esse nardo puro muito caro. Como eu disse, para algumas pessoas era um desperdício presentear Jesus. Desperdiçar é destruir, usar sem finalidade, irresponsavelmente. Mas na verdade, para Maria, ela estava aproveitando uma grande oportunidade para servir o Senhor Jesus. Porque para ela, Jesus Cristo é muito precioso. E ela aproveita a oportunidade de servir. Amados, louvar a Jesus Cristo, adorar o Senhor Jesus Cristo, falar a respeito dele para as pessoas que cruzam o nosso caminho no dia a dia. Ser membro do corpo de Cristo Jesus, que é a igreja. Servir a igreja de Cristo Jesus, como eu disse, ofertar, dizimar, frequentar, se dispor a servir. Receber a palavra, pregar a palavra, compartilhar a palavra. Amados, nada disso é desperdício. Tudo isso, na verdade, é reconhecer a oportunidade que Deus nos dá para servir
o corpo de Cristo. Queridos, preste atenção nisso, preste atenção nisso. Daqui a pouquíssimo tempo, menos do que eu e você imaginamos, a igreja vai ser arrebatada. Aí nós não temos mais a oportunidade de servir a igreja. É agora ou daqui a pouco não tem mais? Daqui a pouco a igreja não estará mais aqui. É agora. É agora que você se dispõe com o seu tempo, com os seus recursos, com as suas habilidades, com os seus talentos, com os seus dons. É agora. É agora. Chegará um dia em que não mais poderemos servir. Chegará um dia em que não haverá mais oportunidade. A oportunidade passou. Chegará um dia que não mais será possível ungir Jesus, o corpo de Jesus. Quem é o corpo de Cristo hoje sobre a terra? Nós, a igreja. Marcos capítulo 14, versículo 6, olha o que Jesus diz. Mas Jesus disse: deixe a mulher em paz, porque vocês a estão incomodando. Ela praticou uma boa ação para comigo. Uau! O que vale é como Jesus recebe o que fazemos para Ele, e não o que as pessoas comentam do que fazemos para Ele. Se Ele diz, essa é uma boa ação, pronto, basta. Maria não deixou passar a oportunidade. Jesus recebeu o presente, Ele gostou do presente, Ele se alegrou com o presente, Ele louvou Maria pelo presente dado a Ele. O que ninguém sabia, ninguém, nem mesmo Maria, ninguém sabia, nem mesmo Maria, é que 2 dias depois, Ele estaria na cruz. O que ninguém sabia, que 2 dias depois, Ele estaria sendo pregado na cruz. E não tinha mais oportunidade. Não seria mais possível servir a Ele. Por isso que em Marcos 14, 8, olha o que Jesus diz. Ela fez o que pôde, ungiu o meu corpo antecipadamente para a sepultura. Mesmo Jesus dizendo isso, olha, ela ungiu o meu corpo, eu vou ser sepultado, eu vou ser crucificado, eu vou morrer. Ninguém estava entendendo o que ele estava dizendo. Não, eu posso fazer isso na semana que vem. Não, eu posso fazer isso no mês que vem. Não, eu posso fazer isso no ano que vem. Não, meu irmão. Às vezes quando aqueles irmãos que a gente tem mais convivência aqui na igreja, né? 20, 30 anos de convivência, aí eu cutuco, e daí? Você já fez a Fatê, meu irmão? Não fiz. Vai esperar quando? Não, o ano que vem eu faço. O ano que vem? Por que não agora? Por que não já? Jesus disse, ela estava preparando o meu corpo para o sepultamento. Como eu disse, nem Maria, nem as outras pessoas entenderam quando Jesus disse isso. Mas o que era fato é que esta era a última oportunidade e Maria não a desperdiçou. Não desperdiçou. Vocês sabem que depois Jesus foi crucificado. Era uma sexta-feira. Ele morre às 3 horas da tarde. Às 6 horas começa o Shabat. E às 6 horas da tarde, 6:01, o judeu não faz nenhuma obra. Então eles tinham que tirar os corpos ali da cruz, inclusive dos 2 ladrões lá. Tinham que tirar os corpos e sepultar. Mas como já estava perto das 18 horas, às 6 horas da tarde, o que eles fizeram? Tiraram o corpo de Jesus e não tiveram tempo, Ele não deu para os discípulos, para os seguidores de Jesus, embalsamar o corpo de Jesus. Porque era costume naqueles dias pegar ervas aromáticas, pegar ungüentos, pegar perfumes e colocar no corpo e envolver em lençóis e aí colocar no túmulo. Mas eles não tiveram tempo de fazer isso. José de Arimateia, mais alguns, envolveram num lençol e colocaram no túmulo bem pertinho ali, no Gólgota, no Monte Caveira, e já colocou no túmulo que ninguém tinha usado, fechou a pedra, a porta com uma pedra, colocaram os soldados ali e ficaram ali. Aí a Bíblia diz aqui em Lucas capítulo 24, versículos 1 a 3. Mas no primeiro dia da semana, quando? Quando? Qual que é o primeiro dia da semana? Domingo.
Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, no domingo. Meu irmão, domingo não é dia de você marcar isso, aquilo outro, festa, não. Domingo é o dia de você vir à casa do Senhor. Não é dia de você ficar com uma agenda paralela, não. Então, no primeiro dia da semana, separe esse dia para cultuar a Deus. Não marque nada, não. Até o aniversário, não vou. Domingo eu vou na igreja. Se posicione. Né? A gente precisa resgatar esse zelo pela causa de Deus. Porque senão a gente vai diluindo, sabe? E fica tudo meio... sabe? Não é assim. Precisa de retidão. Isso é meu testemunho, estou falando de testemunho. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Como elas não conseguiram fazer na sexta-feira, agora eu vou fazer no domingo de manhã. Encontraram a pedra removida do túmulo. Diga aleluia. Mas ao entrar, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, Ele não está aí. Elas queriam oferecer a Jesus Cristo um tipo de unção. Elas queriam preparar o corpo de Jesus, pois não puderam fazer na sexta-feira. O que elas não sabiam é que Jesus Cristo já tinha ressuscitado na manhã de domingo. Por isso elas não tiveram mais a oportunidade. Não tiveram oportunidade. Pois o corpo de Jesus já não estava mais ali. Aleluia. Amados, as oportunidades passam. Passam. Nada do que fazemos para o corpo de Cristo Jesus é desperdício. Ao contrário, tudo é oportunidade de servir. E Jesus aceita com alegria quando ungimos Ele com o unguento do amor, o unguento da honra, o unguento da reverência, o unguento da dedicação. Ele aceita, Ele recebe. Os evangelhos dizem que algumas mulheres foram ao túmulo levando essas ervas aromáticas. Entre elas estava Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, Joana. E como dissemos, quando elas chegaram lá no túmulo, ele já havia ressuscitado. Elas saem do túmulo chorando, triste, cabisbaixo. E agora? Roubaram o corpo dele. Levaram ele. E era bem cedo. E era uma época de inverno, estava frio. Eu não sei se você sabe ou não, mas em Jerusalém cai neve, esfria. Não é só deserto quente, não. E elas estavam ali, e de repente elas viram um vulto no meio daquela névoa. O sol ainda não havia nascido. O dia estava começando a clarear. E aí, elas olharam e viram o vulto de um homem. E de repente elas sentiram um perfume. Porque os especialistas, os perfumistas dizem que esse perfume, esse unguento, quando era colocado sobre a cabeça de alguém, ele escorria pelo corpo, e ele penetrava nos poros, e ele permanecia no corpo da pessoa até cerca de 40 dias. De tão extraordinário que era. Eu nunca usei um perfume desse, né? Eu nem passei perto de alguém que tem esse perfume. Imagina, perfume mais do que Chanel, mais do que essas coisas aí. É coisa nobre, perfume de rei, de realeza. E de repente elas sopram uma brisa lá, e passa naquele vulto, naquele homem que estava em pé lá, e passa aquele brisa, e elas, escuta, mas estou sentindo um cheiro aqui. Esse cheiro é de rosas. Está vindo daquele homem? Não, mas não é somente rosas, rosas de Saron, não. É também lírio dos vales. Ah, mas tem o cheiro também do bálsamo de Gileade. Não, mas tem mirra, tem aloés, tem hortelã, eu não consigo identificar isso, mas é um jardineiro, ele trabalha com flores, as mãos dele têm cheiro de flores, deve ser um jardineiro. Ei moço, olha o que está escrito em João 20, 15 e 16. Jesus lhe perguntou: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo, imaginando que ele fosse o jardineiro, respondeu: se o Senhor o tirou daqui, se o Senhor levou o corpo de Jesus, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus disse: Maria.
Maria. Ela voltando-se lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Por que quando ele disse Maria, ela sabia que era ele? Porque ninguém chama você pelo seu nome com tanto amor, com tanta ternura, com tanta candura, com tanto carinho, com tanta alegria como ele. Aleluia, 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 aleluia. Ele nunca vai chamar o meu nome, o seu nome, rispidamente, asperamente, mal-humorado, raivoso, irado. Nunca. Por isso que nós cantamos, quando você fizer chamada, eu lá estarei. Ele vai nos chamar, assim como chamou Maria. Mestre. Essas mulheres certamente naquela manhã de domingo sentem o perfume vindo daquele homem que elas pensaram ser um jardineiro. Mas na verdade, era um perfume chamado oportunidade. Oportunidade que Maria havia aproveitado. O que eu quero dizer, se você não entendeu até agora, que eu tenho aprendido na minha caminhada cristã, na minha jornada cristã, na minha vida, eu tenho aprendido que cada coisa que fazemos para Ele, Ele recebe como se fosse um perfume. Ah, pastor, eu estou trabalhando no louvor. Ele recebe como perfume. Eu estou no estacionamento, como perfume. Eu estou cuidando de um grupo familiar, como perfume. Eu estou cuidando das crianças. Ele recebe as nossas obras como perfume. Porque a Bíblia diz desta maneira aqui. Olha o que diz aqui. Mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente, sempre nos conduz em triunfo em Cristo Jesus. E por nosso intermédio, Jesus exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus, somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos. Porque para Deus, eu e você somos o aroma de Cristo, o bom perfume de Cristo. E aquilo que nós fazemos, Ele recebe, Ele aceita, como se fosse um nardo puro. Queridos, saibamos que tudo aquilo que nós fazemos, Ele recebe. Fazemos com amor, com carinho, de todo o coração. Saibamos que cada centavo que nós colocamos no ministério, cada centavo que você coloca nesta igreja, neste corpo de Cristo local, tem sido usado para proclamar que Jesus Cristo está vivo, para proclamar que o túmulo está vazio, para salvar vidas e formar líderes, aleluia. Cada centavo que você oferta na comunhão cristã Aba é a ajuda que necessitamos para anunciar a verdade do Evangelho. Você, através de nós, é um pregador, é uma pregadora da ressurreição de Cristo Jesus, aleluia. A morte de Jesus Cristo não foi em vão. Ele morreu dando o seu sangue precioso para obtermos eterna redenção. Ele ressuscitou para obtermos a nova vida, cheia de graça, cheia de verdade. Queridos, vamos viver este mês de março com essa predisposição de servir. Só o mês de março. Vamos curar as depressões, as tristezas. Que tal no mês de março deixarmos brotar dentro do nosso peito uma motivação, uma energia dizendo, eu quero servir. Eu vou servir. Não por interesse, não por reconhecimento, mas eu vou servir como rei, como rainha, como sacerdote, como sacerdotisa. Eu vou servir. Vou servir com alegria. Essa predisposição. Por exemplo, Pio, este mês eu vou trazer alguém aqui num culto. Eu vou convidar.
E se a pessoa resistir, eu vou pegar pelo colarinho. E se rasgar o colarinho, eu vou algemar ela, mas vou trazer. Eu estou brincando assim, mas tentando despertar em você. Se ela disser não, não pare. Continue. Se ela disser, qualquer dia eu vou. Ore assim, Pai, eu resisto toda a obra maligna na vida desse meu irmão, dessa minha irmã, desse meu vizinho, dessa minha vizinha, desse meu amigo, desse meu colega, desse meu sócio. Toda a cegueira espiritual que caia por terra em nome de Jesus, convide a pessoa e traga. Sirva. Você está servindo a salvação, a vida eterna. Vamos viver esse mês com base na obra de Cristo Jesus. E vamos servir o corpo dele. O servir não se baseia em quem recebe, mas se baseia em quem dá. Se baseia em quem oferece o serviço. Vamos criar essa consciência, essa motivação. E vamos começar a fazer algumas coisas que não temos feito. Estendendo a mão, ajudando, socorrendo, em nome de Cristo Jesus. Amém, amados? Vamos ficar em pé, por gentileza? Vamos abençoar Jesus com um aplauso, ele é digno. Sim, Senhor!